Em São Miguel das Dores, ano de 1875, havia um rumor que cruzava a rua principal, antes mesmo do sol. Diziam que viriam homens de outras bandas erguer uma ponte de ferro sobre o rio Águas Claras. Uma ponte, diziam, os mais velhos, muda o destino de uma cidade, e às vezes o de um coração, na casa azul dos Alencar. As janelas eram guardiãs de segredos e promessas. É dali que se avista o rio, que recita sua lição de constância e mudança. É ali que vive Isadora, filha do coronel Álvaro de Alencar. Moça de mãos habituadas ao piano e olhos habituados à dúvida, tudo começa quando os trilhos do progresso encostam devagar no vilarejo, e com eles Tomás Valença, um engenheiro, que carrega nas mãos um desenho de metal e nos bolsos cartas que nunca enviou. Amanhã na casa dos Alencar tinha cheiro de café e jornal. Dona Áurea, mãe de Isadora, costumava dizer que as notícias eram como saias de baile. Quanto mais rodadas, mais se tropeça. E naquela semana tropecava-se em uma só palavra menos ponte. Isadora lia com cuidado, aparando o entusiasmo para que ninguém o visse. A ideia de uma ponte lhe parecia, no íntimo, quase um poema. Ligar margens, atravessar sem se molhar, dar passagem ao que antes parava. Não se iluda, minha filha, menos disse o coronel Álvaro, olhando por cima dos óculos. Ponte é comércio, e comércio não tem poesia. Mas Isadora conhecia outra poesia, a da liberdade. Nem o pai, nem a cidade sabiam o quanto aquelas linhas de ferro acendiam nela uma pergunta antiga. E se eu não for apenas o que esperam que eu seja? Tomás chegou, sem alardes. Alto, olhar atento, guardava nos cadernos croquis, tão precisos. Quanto um compasso foi à beira do Águas Claras que Isadora ouviu, pela primeira vez menos, ele estudava a correnteza, como se decifrasse um segredo. O senhor trata o rio como quem escuta um amigo, disse ela, surpresa com a própria coragem. Tomás ergueu os olhos, espantado pela delicadeza daquela voz. Amigos são os que nos dizem a verdade, respondeu. E este aqui é sincero. Avisa quando sobe, quando finge calma, quando pede respeito. Um sorriso discreto nasceu no rosto de Isadora. Ela sabia da língua dos rios, crescera ouvindo. Naquela tarde, falaram de correntes e pontes. À noite, cada um levou para casa um pensamento novo. A ponte seria possível. E talvez também um encontro. Na sala, o piano esperava dedos que dobrassem o silêncio. Isadora tocou Chopin como quem costura um tecido invisível entre duas margens. Tomás, convidado pelo coronel para o jantar, por mera cortesia e muita curiosidade, ouviu sem piscar. A senhorita toca como se carregasse água nas notas. Menos arriscou ele. Depois, e o senhor fala do rio como se tivesse andado por dentro dele, disse ela, corada. Quando os olhos dos dois se cruzaram, o coronel pigarreou, lembrando que ali havia protocolos. E lembrou também de mencionar o nome de Henrique de Ávila, herdeiro de posses e intenções, que vinha cortejando Isadora com flores caras e promessas fáceis. Naquela noite, Isadora escreveu uma carta para si mesma.
dobrada e guardada no livro de capas verdes. Se um dia eu me esquecer de perguntar o que eu quero, lembrar-me-ei deste rio. Houve um encontro no jardim, à luz pálida da lua. Tomás falava de como a ponte precisava dialogar com as cheias. E Isadora falava de como o coração precisava dialogar com o medo. Não posso lhe prometer um destino, disse ele, mas posso prometer que serei honesto com o que sinto. E eu, que não posso prometer ao meu pai o que não sou, prometo a mim mesma não aceitar um amor pela metade. Respondeu ela. Trocaram um aperto de mãos, antigo e sagrado, que cheirava a começo. A lua, cúmplice, fingiu que não via. O salão da intendência brilhou como ouro novo. Vestidos, risos, leques, cavalheiros alinhados e damas calculando passos com um coração nos dedos. Henrique de Ávila, com sua gravata demasiadamente impecável, pediu a mão de Isadora para a primeira valsa. Ela aceitou por costume. Tomás observou à distância, como quem mede a altura de um risco. Uma moça como a senhorita merece estabilidade, sussurrou Henrique, o sorriso teso. Posso oferecer tudo o que sua família deseja. Isadora pensou se tudo cabia a palavra liberdade. Antes de responder, uma pequena confusão. Chegaram à cidade boatos de que a ponte atrasaria. Diziam alguns que os cálculos de Tomás tinham erros. Outros asseguravam que Henrique havia ajudado, com informações tortas a quem precisava ser convencido de que ferro e rio não combinavam. No intervalo, Tomás procurou Isadora. Se a cidade duvida, vou mostrar que a ponte se aguenta. Sobre a verdade disse, a voz firme. A verdade tem seu peso e sua engenharia. Um trovão distante cortou o céu como aviso. Choveu durante 2 dias. A cidade se encolheu sob telhados e o Águas Claras, paciente, começou a crescer. Tomás e sua equipe mediam, reforçavam, cravavam estacas. O coronel, da varanda, roía a ponta do charuto, dividido entre o temor de perder o investimento e o temor maior, perder o que julgava controle sobre o destino da filha. Henrique, por sua vez, espalhava conselhos, como quem joga migalhas para pombos. Dizia que melhor seria desistir, que a ponte era um capricho de forasteiros. Isadora amarrou a barra do vestido e desceu até o armazém, onde crianças se apertavam por medo da enchente. Do outro lado, perto da obra, ouviram-se gritos. O rio havia arrastado um barco menor, com 2 meninos dentro. Foi quando o mundo se estreitou ao tamanho de uma corrente. Tomás correu pela margem, avaliou a velocidade, calculou o ponto de captura. Precisamos de uma linha a menos, disse, e alguém lhe estendeu uma corda grossa. Isadora olhou o rio e, sem pedir licença ao protocolo, prendeu uma das pontas à cintura. Vou entrar até a altura dos joelhos, falou, mais para si. Se eu escorregar, me puxam. O barco girou num capricho da água. Tomás avançou até onde podia sentir o fundo. Jogou a corda com precisão. Menos a madeira chorou. Os meninos gritaram. E num só gesto, como quem arranca uma espinha do peito do mundo, os 3 foram trazidos à margem. De mãos dadas, molhados, trêmulos.
Tomás e Isadora se olharam com uma verdade que não cabia mais em carta. Não houve beijo, houve algo maior. A certeza, o coronel, emocionado com o salvamento, parecia pronto para ceder, mas Henrique viera preparado para outras. Guerras. Apareceu na casa dos Alencar com um documento, um empréstimo antigo, mal explicado, que de repente se tornava urgente. Com a ponte ou sem ponte, disse ele, numa educação cortante, a família precisa honrar dívidas. Posso solucionar tudo com um casamento. Dona Áurea chorou em silêncio. O coronel vacilou. Isadora sentiu o peso de séculos pousar nos ombros. Naquela noite, foi até a igreja vazia. Meu Deus, disse, sem suplicar, apenas conversando. Não quero ser heroína, quero ser honesta. Se for preciso, caso-me com Henrique para salvar os meus. Mas dê-me um caminho de verdade. No banco ao lado, tia Leonor, viúva de gênio claro, respirou fundo. Verdade é coisa que a gente procura com vela e com lupa. E eu tenho as duas. Vem comigo, menina. De manhã, a praça ferveu. Tia Leonor, que sempre achara o mundo pequeno demais para suas perguntas, trouxe um caderno de contas antigo do coronel e um papel mais novo, lavrado por Henrique. As letras não batem, os valores dançam menos, declarou, apontando, e aqui tocou com a ponta do dedo, uma assinatura que não é de Álvaro de Alencar. O escrivão comparou. As pessoas que adoram um baile e uma revelação se juntaram com olhos de teatro. Henrique empalideceu. Ainda tentou sorrir, mas o sorriso não tinha chão. Falsificação é crime, disse o delegado, simples como quem anuncia o preço do feijão. Enquanto isso, do outro lado do rio, a ponte suportava a prova das águas. Tomás, coberto de barro, soube da confusão tarde demais para assistir à queda do antagonista. Mas chegou a tempo de ver Isadora livre. A ponte ficou, disse ele, com um brilho de menino nos olhos. E eu também menos, respondeu Isadora, com um brilho de mulher nos seus dias depois. A cidade atravessou águas claras pela primeira vez sobre o ferro. Foi uma procissão de passos cautelosos e sorrisos francos. As crianças que haviam sido salvas correram à frente, inaugurando o costume dos imprudentes felizes. Na metade da ponte, Tomás e Isadora pararam. Não havia flores caras, nem promessa grandiloquente. Havia a simplicidade da palavra dada. Gosto de pensar, disse ele, que pontes são votos concretos. Prometem ligar o que a vida separa. E eu gosto de pensar que o amor é coisa de engenharia fina. Menos, respondeu.